boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar a nossa live com a consteladora sistêmica Tatiana Goulart. Vamos falar sobre constelação familiar. Estou só esperando ela entrar. Oi, Tatiana, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo certo. Tá me ouvindo direitinho, né? Tô te ouvindo bem. Tá me Então, ouvindo bem? tá, seu som tá legal, tá ok. Ah, então tá Gente, bom. primeiramente, boa noite. Queria agradecer a todos aí que estão entrando. Hoje a nossa live é um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre constelação familiar com a Tatiana Goulart, que ela é consteladora sistêmica. Queria primeiro, Tatiana, agradecer por você ter aceito o convite e estar aqui compartilhando esse seu conhecimento maravilhoso aqui com todos nós. E, primeiramente, né, diversos conflitos, eles são travados, inclusive conflitos familiares, né? Problemas no trabalho, problemas de relacionamento, problemas familiares em si, que à primeira vista, né, parece não ser, mas a origem desses problemas, ela tem uma origem sistêmica, ou seja, né, tem uma origem familiar, que muitas vezes esses padrões, eles vão se repetindo, né, geração a geração, inconscientemente nós vamos repetindo padrões de gerações anteriores. Né? E eu, como advogada, eu atuo muito com conflitos, né? Advogado tá para resolver problema, e invariavelmente na área familiar, né, eu atuo muito com conflitos familiares relacionados à herança, inventários, sucessões, né, patrimônio em si, atuo no direito imobiliário também. E eu percebo, né, que muitas vezes os herdeiros eles só se dão conta de que tem algo a resolver no momento difícil para eles, que é no momento do falecimento de um ente, né? Muitas vezes o patriarca ou a matriarca, ou às vezes na falta desse casal que era quem dava toda a subsistência para aquela família, é que os herdeiros vão se dar conta de que eles têm um problema a ser resolvido. Na visão deles é um problema, né? Na visão de outras pessoas pode ser até uma oportunidade, depende de como a gente vê essas questões. E aí, diante disso, é que a constelação familiar, ela é um importante instrumento que ela pode auxiliar a essas pessoas, né, a comporem esses conflitos, a efetivamente enxergar de uma outra maneira, e ela traz solução para muitas famílias. E eu gostaria aqui, Tatiana, que você, né, especializada nisso, consteladora sistêmica, falasse um pouquinho. Tem muita gente que está aqui ouvindo que conhece a constelação familiar, já sabe o que é, ou tem breves noções, mas tem muita gente aqui que nunca sequer ouviu falar, não sabe nem que isso existe e nem qual é a razão de ser disso. E aí eu queria que você explicasse, né, um pouquinho sobre o que é a constelação familiar, quais são as leis sistêmicas, né, porque ao contrário do nosso mundo jurídico, que nós temos, né, leis que regem aqui o nosso relacionamento, né, para evitar maiores conflitos, existem também as leis sistêmicas, que nem sempre batem com as leis do homem aqui que nós fizemos, mas, né, queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é a constelação familiar e como que essas leis sistêmicas atuam na nossa vida. Primeiro, quero te agradecer pelo convite, né? Eu acho que até demoramos um pouco, né, para conciliarmos as agendas, mas que bom que deu certo. Obrigada por estar me dando a oportunidade de falar um pouquinho. E foi exatamente o que você falou, né? Que a constelação, ela tem um olhar totalmente diferente da visão da lei, né? Porque a lei, por exemplo, fala da herança, e nós vamos entrar nesse assunto, diz que eu recebo uma herança, é o meu direito, né? Na visão da constelação é totalmente diferente. Mas para que as pessoas possam entender um pouquinho mais esse lado da herança, eu acho que é importante a gente falar sobre a visão da constelação e o que realmente é a constelação, né? Eu acho que tem muito tabu, muita gente tem muita dúvida ainda do que realmente é a constelação.
A constelação, na verdade, ela é uma forma da gente expandir a nossa consciência. Bert Hellinger, que foi o criador da constelação, na verdade, ele até não gostava de dizer que ele era o criador, porque ele foi juntando várias técnicas de tanto psicoterapia, física quântica e outras coisas, e ele trouxe esse olhar da constelação, percebendo que a gente não é da só a cor dos olhos, só a cor do cabelo e traços físicos, né? Nós trazemos toda uma herança genética e todas as informações do nosso sistema familiar. Eles estão dentro de nós. Essas informações estão no nosso DNA, estão nas nossas células. E como a gente sente isso, né? Isso tudo é inconsciente, porque o inconsciente ele nos governa. Mais de 95% do nosso dia, a gente carrega coisas de forma inconsciente, sem nem saber o que realmente acontece, vamos repetindo algumas atitudes e até alguns padrões, e sem perceber. E a constelação, ela permite com que a gente possa expandir essa consciência, perceber quais são esses padrões de repetição que podem estar na nossa história e que muitas vezes, por lealdades invisíveis, a gente chama, ou de lealdades ocultas, a gente vai simplesmente repetindo, né? Mas isso tem por trás algumas leis que ele foi observando, que são algumas leis que vão meio que nos regendo mesmo, né? A tal da lei de Murphy, ela existe, ninguém vê, mas ela existe e funciona. As leis sistêmicas também são assim na nossa vida, na nossa história. Então, nós temos a lei do pertencimento, que é a primeira lei que Bert trouxe, né? Essa lei quer dizer o quê? Que todo mundo pertence, todo mundo faz parte, e é muito importante a inclusão. O que acontece muitas vezes dentro de um sistema familiar? Existem talvez pessoas excluídas. Numa família, por exemplo, né, que existe muitas brigas, como você mesmo disse, muitas vezes existem também exclusões, excluídos. Aquelas pessoas que talvez fizeram algo que ninguém gostou na família, seguiram uma vida diferente ou fizeram alguma coisa mesmo que a sociedade, né, diz não é bom. Porque nós temos um pensamento muito cartesiano, né? Que é o certo e errado, é ou não é, é bom ou é mal. E isso faz com que a gente acaba julgando o outro. Nós julgamos muito o outro. E a constelação, ela olha totalmente diferente através do pensamento sistêmico complexo. E eu até brinco, né? Chama complexo já por causa disso. Porque existem infinitas possibilidades de ser alguma coisa. E nós não podemos nunca afirmar o que realmente é. E nunca julgar o outro. Então, quando eu julgo algo, quando eu tenho algum familiar que fez alguma coisa que desabone, simplesmente a família o que faz? Ela exclui esse familiar, ela tira fora. Ah, não precisa conviver, ou não compactua da mesma religião, ou até mesmo usou droga, assassinou. Aconteceu alguma coisa que a família não concorda. O que acontece? A família exclui essa pessoa, né? E esse excluído, ele pertence, ele faz parte. Então, por o sistema compensar isso, o que acontece? Sempre vem um outro que se dói por aquele que está excluído. E aí, quando ele se dói, ele vai ocupar esse lugar desse que está excluído e muitas vezes repetir esse padrão, fazer a mesma coisa do que aquele foi excluído. Ele repete aquilo. Então, o pertencimento ele é muito importante, né? Todos pertencem, todos fazem parte. Isso é uma lei sistêmica, é a primeira e que precisa ser olhada para isso. E a outra lei é a da hierarquia. Quer dizer o quê? Nós temos que respeitar e honrar todos aqueles que vieram antes de nós. Mas quem são eles? Todos os nossos antepassados, todas aquelas pessoas que vieram antes. Então, eu até costumo dizer, vamos olhar lá para trás para os antepassados, mas quais são aqueles que a gente teve mais contato, mais convívio, que a gente é mais familiar para nós? Os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais,
depois vem nós e os nossos descendentes. Essa hierarquia precisa ser respeitada, ela precisa ser olhada, né? O que acontece muitas vezes, que existem as desordens. Muitas vezes o filho, ele se dói pelos pais. Ou, de forma inconsciente também, o filho, ele se coloca numa postura até mesmo de arrogância perante os pais, onde ele diz para os pais de forma inconsciente, dá aqui o seu problema que eu resolvo ele para você. Né? Isso é uma arrogância nossa e nos coloca numa postura de diminuição com os nossos pais. Diminuímos eles, colocamos eles como pequenos e ficamos grandes perante a eles. Né? E aí o que acontece? Eu inverto essa ordem. Eu tomo a dor que é dele, né? Eu pego aquilo que é dele para mim. Já é tão difícil, né, Ana, as nossas questões, já é tão difícil as nossas problemas durante o dia e ainda pegamos os problemas dos nossos pais ou dos nossos avós. E isso fica pesado, é pesado e a gente vai causar emaranhados na nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Então, nós falamos da área profissional, na área financeira, até porque se eu não estou no meu lugar de ordem, eu não recebo a vida de forma fluida, né? Na totalidade dos meus pais, porque eu não estou naquele meu lugar de origem, que é o meu lugar mesmo de filho e de pequeno. E a outra lei, ou ordem do amor também, que pode ser chamada assim, é a do dar e receber, que é o equilíbrio. Quer dizer, todos os relacionamentos, e a gente nem fala só de relacionamento amoroso, são todos os relacionamentos, né, onde todos são iguais, precisa haver um equilíbrio, né? Então, o que acontece, e aí, claro, trazemos um pouco mais para essa visão do relacionamento homem-mulher, porque sempre tem um que dá mais que o outro, e o relacionamento, ele precisa ter um equilíbrio, onde eu dou e eu recebo na mesma proporção, né? Ou um pouquinho mais, quando é para o bom, e também até quando é para o mal, né? Se eu faço algo ruim, eu retribuo isso, o outro me retribui com um pouquinho menos para se desfazer, né? Essa coisa ruim que pode acontecer no relacionamento. Então, o equilíbrio, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser muito bem cuidado, porque sempre acontece o quê? Se eu dou demais para o outro se sente, muitas vezes, até sufocado. E quando ele se sente sufocado, ele não consegue retribuir. E aí, por que acontece todos os conflitos nos relacionamentos? E a tendência, muitas vezes, é a separação, as traições. Por quê? Esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio, muitas vezes, ele vem de uma desordem no próprio sistema familiar. Se eu estou ocupando um lugar de maior dentro do meu sistema familiar de origem, eu vou levar esse desequilíbrio para um relacionamento também. Onde, vou falar por mim, que sou mulher, mas vice-versa, né? Onde eu me coloco numa postura, muitas vezes, de ser mãe do meu marido, mãe do meu namorado, né? E aí, onde surgem os conflitos, por exemplo, com a sogra, né? Porque aí eu vou bater de frente com ela de forma inconsciente, porque eu estou querendo ocupar o lugar dela. Mas eu estou em desordem dentro do meu sistema de origem, onde eu estou me colocando como maior. Só que isso é tudo inconsciente. Nós não sabemos disso. Não temos como saber. Como eu falei no início, nós vamos seguindo alguns padrões e fazendo algumas coisas para pertencer desesperadamente ao nosso sistema, né? Eu vou fazendo alguns padrões de repetição mesmo que eu tenho na minha história, porque eu preciso tanto e é uma necessidade tão grande de pertencer ao sistema familiar que eu repito a mesma coisa. Então, eu vou dar alguns exemplos e você pode perguntar também quando você quiser, tá? Pode me interromper. Mas muitas vezes a gente diz assim, eu vou... Claro que isso a gente não fala veladamente de forma consciente, né? É inconsciente, mas eu vou ser leal ao meu sistema familiar na infelicidade. Todo mundo olha para mim e fala, mas como assim? Como você vai ser leal na infelicidade? Não tem como, né? Mas é de forma inconsciente, para que eu pertença ao sistema, eu vou estar junto
com a minha família na infelicidade. E eu vou me sabotar muitas vezes para que isso aconteça. Né? Porque nós falamos muito da consciência pesada e da consciência leve, da boa consciência ou da má consciência. Se eu, a minha família, vou falar sobre relacionamentos, por exemplo. A minha mãe não foi feliz no relacionamento, no casamento, a minha avó também não, a minha bisavó também não, e todas as mulheres da minha família não foram felizes. De forma inconsciente, eu vou me sabotar também, para que eu também não seja feliz. Porque muitas vezes eu me percebo, eu estou sendo feliz num relacionamento. Porém, se a minha família não foi, eu vou ficar com a consciência pesada. Como assim eu estou sendo feliz? E elas que não foram? Então eu me posiciono de uma forma onde eu olho para trás e percebo, meu Deus, eu estou sendo diferente. E isso me dá uma consciência pesada. Então, para que eu pertença a esse sistema, eu preciso repetir esse padrão de infelicidade. Então, eu vou me sabotar, eu vou estragar tudo no meu relacionamento para que eu possa simplesmente pertencer. E qual é a postura que eu tenho que adotar? É me responsabilizar por isso, tomar o adulto que eu sou e dizer, eu posso fazer diferente. Deixar com eles o que é deles, né? E dizer assim, agora eu posso fazer diferente. É porque Eu muitas tomo... vezes a pessoa acaba achando que ela está honrando a família, honrando a É, mãe, honrando a avó, no caso, né, honrando ao pai, ao avô, ao bisavô, repetindo esse padrão, porque foi a educação que ele teve, foram as exato. coisas que ele foi ouvindo na infância, e aí vai repetindo esse padrão, né, achando que está honrando a família nesse sentido. É o que acaba muitas vezes acontecendo. Só que isso tudo é inconsciente que a gente faz, né? E aí, às vezes, quando eles estão diante de um problema para ser resolvido, eles só conseguem enxergar aquele problema na superficialidade, né? Quando eu falo, por Exato. exemplo, da herança, eu queria que você depois também falasse um pouquinho Uhum. da visão sistêmica, como que é a herança na visão sistêmica, como que isso é encarado dentro dessa constelação sistêmica, essa herança, esse patrimônio, né, que um familiar, o patriarca, a matriarca deixa e como que esses herdeiros lidam com isso, como que é essa visão? Pois é. A gente costuma dizer muito na constelação que todo sintoma ele vem para nos mostrar alguma coisa. Né? Então, muitas vezes a gente acha assim, meu Deus, acabou o mundo, eu estou com um problema e eu odeio esse problema. Não, vamos olhar esse problema de frente. Né? Porque ele vem para nos mostrar alguma coisa que precisa ser curado, alguma desordem que está por trás disso na nossa história. Ou talvez uma lealdade inconsciente, ou um desequilíbrio, sempre estão por trás de algo, de algum conflito. E na herança, né? E aí, assim, muita gente vai se assustar com o que eu vou dizer, né? Mas Bert dizia que a herança é uma maldição. Então, assim, todo mundo pode dizer, estou chocado com isso, mas na visão de Bert Hellinger, né? A pessoa que espera uma herança, que deseja receber uma herança, ela também espera a morte de alguém. De forma inconsciente, claro, ninguém deseja que o outro, um familiar nosso, morra para a gente assumir, receber uma herança, né? Mas, de forma inconsciente, se eu desejo tanto receber uma herança de alguém vivo, essa pessoa não morreu ainda, né? Então, se eu desejo receber uma herança de alguém que está vivo, de forma inconsciente, eu desejo a morte dessa pessoa. Isso é a visão da constelação. Mas e por que que é uma maldição, né? Porque Bert também dizia que nós não temos direito à herança. Na verdade, a herança é de direito de quem a fez. Apenas isso, né? Agora, se os meus pais me deixam uma herança, eu não tenho direito a ela, porque não fui eu que construí tudo aquilo, foram eles. Como eu devo receber essa herança? Apenas com gratidão, né? Por que que acontece tantas desavenças e tantos conflitos? E também, além da gente receber com gratidão, a gente precisa fazer algo de bom com ela.
fazer algo de bom com o dinheiro que eu recebo, para que o dinheiro seja a favor da vida, né? Então, multiplicar esse dinheiro, de alguma forma, saber dividir bem esse dinheiro, porque o dinheiro ele vem a serviço da vida, e eu saber usar esse dinheiro a serviço da vida, mas com gratidão, eu receber essa herança como um presente. E por que que a gente se emaranha tanto em questão de herança? Porque nós, como filhos, muitas vezes, e aquele filho que sente que ele não recebeu tudo que os pais deram, é como se os pais não tivessem dado o suficiente. E aí ele recebe, ele quer essa herança como se ele sentisse de alguma forma, e aí é uma postura infantil, inclusive, é daquele filho que está ali ainda cobrando dos pais, que os pais deveriam fazer mais por ele, e aí por isso ele quer tanto essa herança, e na verdade é ele se colocar numa postura infantil, né, de cobrança desses pais que eles deveriam fazer mais. Por isso ele quer tanto essa herança. Só que o correto, na verdade, nós não temos nada, os pais não devem nada, somos nós é que ficamos na dívida eterna desses pais. Nós é que estamos em dívida o tempo todo com eles, porque eles já nos deram o suficiente. Eles nos deram o mais importante, que foi a vida. E a vida que eles nos deram é o suficiente. É assim, é tudo que a gente tem. É o mais precioso que a gente tem. É a vida, né? Porque se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. Então, é esse o olhar que a gente tem que olhar para os pais, tem que ter, né? De dizer, vocês já me deram o suficiente. Vocês não me devem nada. Mas se eu ainda estou naquela postura infantil, eu vou estar cobrando desses pais que eles podiam ter feito diferente, que eles podiam ter me dado mais, porque até mesmo, vamos falar de pais ausentes, por exemplo, né? Os filhos, eles ficam naquela postura, poxa, mas eles tinham que ter feito mais, eles tinham que ter me dado amor, eles tinham que ter me dado atenção, eles tinham que ter feito isso, eles tinham que ter feito aquilo, mas eles deram o que eles tinham, do jeito que eles podiam. Eles não sabiam fazer diferente, né? Foi o que eles deram conta e foi o que eles aprenderam também da história deles. Então, eu costumo muito dizer nos meus atendimentos para todos os meus clientes, o seu pai ou a sua mãe fez o que eles deram conta. Eles não sabiam fazer diferente. Eles nem tinham a mesma informação que você tem hoje, né? Então, é esse olhar diferente para a história dos nossos pais, porque se eu carrego dores de forma inconsciente, se eu também tenho lealdades invisíveis, os meus pais também têm. Eles também têm, e os meus avós também tiveram, e assim por diante. Só que tudo que eles viveram foi para nós, foi para nos dar o melhor, foi para nossa evolução, porque foi evoluindo, né? Então, qual é a melhor forma de eu retribuir para os meus pais tudo que eles me deram? Para os meus descendentes. Então, quanto mais eu me curo, quanto mais eu olho para mim, para minha história, eu curo os meus descendentes. Uma coisa que é importante, né, eu falar com relação à herança, por que que muitas vezes, e aí você vai poder me dizer se isso é realidade, muitos processos ficam ali, ó, parados. Anos e anos, e assim, eu não sei quanto é o tempo, né? Até porque eu não eu tenho especialidade na constelação familiar e organizacional, mas não no direito sistêmico. Existem profissionais que trabalham diretamente com essa área, né? Mas, e aí vocês vão poder me dizer melhor. Mas ficam ali parados durante anos e muitas vezes elas deslancham de repente, quando do nada aparece um filho fora do casamento. Você vai poder me dizer melhor isso? É o que eu falo, o inventário, as pessoas perguntam, quanto tempo que dura o inventário? Enfim, meu pai faleceu, preciso abrir o inventário. Em quanto tempo a gente consegue resolver isso? Do direito é tudo muito relativo, não é uma matemática, né? Não existe um tempo pré-determinado. Quem vai Uhum. determinar esse tempo são justamente os herdeiros, né? Quem gordo se
tá me escutando? Acho que saiu. Oi? Tô te ouvindo. Deu uma travada aqui, mas eu tô te ouvindo. Ah, se existe Você ali tá me uma ouvindo? composição entre esses herdeiros, né? Claro, se houver litígio, se eles tiverem, né, um achando que o outro levou vantagem, um achando que o outro levou mais, enfim, eles acham que o problema do inventário, o problema de receber a herança é o dinheiro, né? Eles só conseguem ver isso na frente deles. E eles acham que os irmãos, às vezes a esposa, uma mãe, um pai, uma companheira que esteja ali também como herdeira, acham que a briga deles e o conflito deles advém do patrimônio, que eles estão brigando efetivamente por dinheiro. Quando na realidade não é isso. No Não, inconsciente deles, eles estão tentando acertar dívidas, né, de seus antepassados, às vezes exato. desse pai que faleceu, da mãe que faleceu, mas como eles não têm essa consciência, porque a coisa está no inconsciente, eles só conseguem ver na frente deles o dinheiro, o valor, o bem imóvel, a fazenda, a casa de praia, a casa de campo, o que ficou para quem, como a gente vai dividir isso. Ah, que isso tá gerando custo, eu tenho que pagar IPTU, eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar o caseiro, eu tenho despesas, coisas. Então eles só conseguem ver cifrão na frente Uhum. deles. E aí muitas vezes isso faz com que as brigas se arrastem por anos e anos. A gente tem aí vários casos, inclusive, de pessoas famosas que o inventário dura 15, 20, 25 anos e ainda não se encerrou. Por quê? É. Porque é cada um dos herdeiros achando que acabe a eles uma parte maior ou menor em determinados casos. E aí se acham injustiçados perante os outros herdeiros, né? E aí é o que eu falo, eu sempre procuro, né, nas minhas consultas jurídicas e quando eu estou de frente com os clientes, é tentar conscientizá-los de que eles não são meros herdeiros, eles têm que ser os sucessores daquilo ali que foi constituído. Né? O pai, a mãe, enfim, essa pessoa que faleceu e que foi aberto esse inventário, você precisa honrar também aquele trabalho que ele teve durante toda uma vida para constituir aquele patrimônio, né? E você vai honrar como? Sendo o sucessor dele, ou seja, preservando aquilo ali que ele deixou para você, para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai, seja para quem for, porque ele deixou aquilo ali para te dar um conforto melhor, né? A gente constitui patrimônio, claro, que a gente usufruir dele durante a vida, mas a gente Sim. também constitui pensando na família, pensando nos filhos, pensando na esposa, pensando no marido, pensando ainda nas gerações que vão vir, para que elas estejam mais confortáveis, para que muitas vezes elas não passem por aquilo que eu passei de repente na minha infância, alguma dificuldade financeira, e aí você acaba adquirindo bens, sejam bens móveis ou imóveis, você acaba adquirindo patrimônio para você deixar os seus filhos, seus herdeiros numa situação mais confortável. E Exato. aí, quando acontece o falecimento, os herdeiros encaram aquilo ali como um problema a ser resolvido. Eu tenho um problema, eu tenho despesas, eu tenho um imóvel, eu tenho um carro, um veículo, uma empresa inteira. Às vezes eu tenho cotas, né? Meu pai deixou cotas dentro de uma empresa. E aí? Eu sei dirigir aquele negócio, eu sei da gestão daquele negócio, eu vou ter condições de ser o sucessor do meu pai ou da minha mãe naquele negócio que ele exercia? Ou não, eu só estou preocupado no valor que eu vou receber e como que eu vou gastar isso. Né? Que eu falo, os É. herdeiros no Brasil, né, eles são gastadores de herança, infelizmente. A gente não está preparado para a morte, a gente não está preparado para o falecimento, e quando ele acontece e pega desprevenido, a pessoa só vê cifrão na frente dela, né, quer se apossar daquilo que não é dele, porque veio do pai, veio da mãe, veio do marido, da esposa, do companheiro, não é dele, nunca foi dele, mas quer se apossar daquilo ali e gastar aquilo ali da maneira que lhe convém, que ele acha que é o correto, né? E quando eu tento passar, né, na maior parte das vezes, quando eu tenho oportunidade, a consciência de que o seu filho, a sua esposa, o seu marido, né, a pessoa que efetivamente será o seu herdeiro pela lei, né, o que a lei prevê, ele não tem que ser seu herdeiro, ele tem que ser o seu sucessor.
Ele tem que te suceder, seja nesse patrimônio que você constituiu, seja na sua empresa, seja no seu negócio. E muitas vezes os pais também não preparam os filhos, né, nessa sucessão. Porque não tem conhecimento, porque nunca se ativeram a isso, porque às vezes acham que não, o meu filho tem uma vida independente da minha, então eu não preciso prepará-lo para isso. E aí acabam, né, acontecendo efetivamente os conflitos depois do falecimento. Infelizmente, é uma realidade e que eu vejo diariamente isso acontecer, e às vezes as famílias literalmente são arrasadas, porque às vezes era aquele patriarca ou aquela matriarca, ou às vezes o casal é que dava toda a gestão e o suporte para aquela família, efetivamente, tanto para para morar, para moradia, para alimentação, para os gastos normais do dia a dia. E aí, na falta de um deles ou de ambos, os herdeiros se veem numa situação que eles estão despreparados, eles não sabem o que fazer. As contas vão chegando e eles não sabem como eles vão pagar aquilo, eles não têm condição e acabam se desfazendo daquele patrimônio que o pai ou a mãe deixou para poder efetivamente pagar o que a burocracia no Brasil, né, prescreve que tem que ser paga para você, então, herdar aquele patrimônio que nunca foi seu, mas que por uma questão da legislação você tem o direito à herança sobre aquele patrimônio. Exato. E o que você falou, né? É a forma como eu recebo essa herança. Como eu falei, a gratidão, ela é bem importante. Eu tenho que receber essa herança como um presente, né? Porém, em questão de sucessões mesmo, acontece quantas vezes acontece da empresa, a pessoa herda a empresa e a empresa afunda. Isso acontece muito porque ele recebe isso como se fosse um fardo. É pesado demais para ele. A custa do quê que ele recebeu tudo aquilo, né? As custas de que história, o que está por trás de tudo aquilo que faz com que ele se sinta tão pesado em receber isso. E aí, por isso, muitas vezes, a empresa acaba não dando certo, porque ele não recebe de uma forma saudável, com gratidão, como se fosse um presente, e também não usa esse dinheiro a serviço da vida, né? E aí ele acaba perdendo tudo que ele conquistou. E como eu falei, muitas vezes os processos ficam anos parados e de repente eles retomam e resolvem. Quando aparece um filho fora do casamento. Por que isso? Porque esse filho fora do casamento muitas vezes era um segredo. E esse segredo, de alguma forma, ele era um excluído, né? E essas coisas acontecem para que esse excluído venha à tona, com que esse excluído seja incluído, para que ele possa vir a pertencer ao sistema, né? E aí sim as coisas se resolvem muito rápido. Mas essas são as leis que nos regem. E por que que muitas vezes também a coisa descamba? Porque a hierarquia ela não é respeitada, né? Morre o pai e aí os filhos entram na briga, mas eles esquecem que a mãe ainda está viva. E eles não perguntam para essa mãe a opinião dela. Eles simplesmente vão dividindo. E aí, muitas vezes, o filho mais novo toma as rédeas disso, da situação, sem respeitar a hierarquia também. Os filhos, eles são iguais perante os pais, mas existe uma ordem do primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí geralmente o filho mais novo toma a frente e quer tomar tudo o que tá dos que estão, né, dos que são primeiro, segundo, e aí olha o desequilíbrio que acontece nisso. Como você falou, um quer receber mais que o outro. São todos iguais, né? Existe uma ordem. Então, quem é o filho mais velho? Mas o primeiro toma o lugar. Por quê? Porque existe uma desordem já dentro desse sistema familiar. Por isso acontece tantos conflitos, né? Primeiro, a hierarquia não é respeitada. Eu já não respeito nem a minha mãe, que é maior que eu, que ainda está viva, ela não morreu. Mas eu não sei se você já viu, eu já vi filhos dividindo herança com os pais vivos. Tá matando os pais. Eles desejam nitidamente que os pais morram. Claro que isso não é velado e falado. Mas de forma inconsciente, eles já mataram os pais. E por isso que Bert fala
que a herança acaba se tornando, é uma maldição na família. Por quê? Porque eu estou desejando que o outro morra para que eu tenha essa herança. Eu não estou respeitando a ordem, né? Eu tô infringindo totalmente a hierarquia do meu sistema, onde eu sou pequena, eles é que são grandes. E aí pode vir o que vier de dinheiro. Esse dinheiro não vai ser bênção, vai ser maldição. E muitas vezes, na minha geração, eu posso não perder tudo. Mas e os meus descendentes? Então, muitas vezes, nós recebemos uma herança gordinha. Vamos falar aqui, de repente eu recebo uma herança gordinha agora dos meus pais. Vamos pensar aqui, ou dos meus avós. Talvez eu não perca agora. Mas e os meus descendentes? Pode ver, famílias, muitas vezes, o dinheiro vai durando em algumas gerações ainda. Mas chega uma última geração ali que o dinheiro acaba. Por quê? Teve alguma ordem, teve alguma lei sistêmica que não foi respeitada, que não foi olhada. Teve alguém que foi excluído. Teve alguma desordem no sistema onde eu não respeitei a hierarquia e aí eu causei um total desequilíbrio também financeiro, onde eu não coloquei esse dinheiro a serviço da vida. Então, esse é o olhar da constelação para a herança. E muitas vezes as pessoas podem achar estranho esse olhar, mas é esse o olhar que nos rege. É esse o olhar que nos comanda no nosso dia a dia. É o nosso inconsciente, né? Ele nos governa. E muitas vezes vamos fazendo as coisas, eu costumo até dizer, não sei se você já teve isso, mas acredito que sim, né? Porque é comum. A gente vai fazendo alguma coisa e de repente a gente fala, nossa, não vou mais fazer isso, nunca mais. Passa meia hora, estamos fazendo de novo a mesma coisa, né? Esse é o nosso inconsciente, é o que nos rege. E por mais que a gente não saiba disso, ele nos comanda. E é isso que nós precisamos nos atentar. Conhecer um pouco mais das leis sistêmicas. Honrar principalmente aqueles que nos deram a vida. Né? Olhar diferente para a nossa história. E compreender que nós recebemos o melhor já. Que foi a vida. É pegar essa vida que a gente recebe e fazer algo de bom com ela. Né? Acho que esse é o essencial. De olhar para tudo isso com gratidão, sem queixas, sem cobranças, sem julgamentos. Né? Porque Bert também dizia, tudo que eu julgo, tudo que eu excluo, eu atraio. Então, se eu estou julgando algo na minha história, se eu estou julgando algo do meu pai ou da minha mãe, eu estou excluindo essa parte deles. E eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. E se eu excluo um dos dois, eu estou excluindo uma parte de mim. E aí, consequentemente, eu preciso tapar esse buraco com alguma coisa. E eu vou, de alguma forma, fazendo algumas coisas para necessidade de trazer esse pai e essa mãe para perto de mim. Né? Então, muitas vezes, nós falamos muito de questões de relacionamento também, Ana, que se eu olho para o meu pai, que talvez batia na minha mãe, talvez bebia, né? E aí eu olho com raiva, com julgamento, com desprezo para esse pai, o que vai acontecer? A lei é clara. Tudo que eu julgo, eu excluo, eu atraio. Eu posso muitas vezes atrair um marido e por mais que eu diga, eu nunca vou querer um marido assim. A primeira coisa que vai acontecer, eu vou conhecer alguém e talvez no primeiro momento não vou nem perceber nada disso. Mas ao longo do tempo eu vou encontrar um marido que bebe, um marido que me bate. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Mas eu conheço muitas assim, né? Que passam a ter pessoas na sua vida que vão fazer com que ela relembre aquele pai. Por quê? Porque ela precisa ocupar aquele espaço que o pai, que é do pai,
ele pertence, ele faz parte. E é olhar para esse pai sem julgamento, né? Olhar para esse pai compreendendo que ele fez o que ele podia e do jeito que ele sabia. E quando eu falo do pai, é a mesma coisa para a mãe, né? A mãe é aquela que nos dá a vida. A mãe é aquela que dá a vida dela por nós. Porque ela pode, consequentemente, pode acontecer de morrer no parto. Então a mãe, ela dá a vida dela por nós. Mesmo que ela não nos tenha criado. Ela deu a vida, ela escolheu dar a vida por nós. É esse olhar que nós temos que ter. Que se não fosse esse pai que me deu a vida, e por mais que muitos não o conheçam, foi ele. Ele é o pai certo para nós, né? É ele o pai que teve o espermatozoide junto com o óvulo dessa mãe e que nos teve. Eu sou assim, exatamente do jeito que eu sou hoje, 50% meu pai, 50% minha mãe, porque eu recebi a vida que veio deles. Se tivesse mudado qualquer coisa na minha história, talvez não seria eu. E é isso que nós precisamos olhar e honrar essa vida com muita gratidão, porque é assim que a gente recebe. E essa vida é suficiente. Agora pegamos ela e fazemos algo de bom. Com certeza. Ah, é maravilhoso ficar te ouvindo, Tatiana. Eu vou aqui abrir. Eu tinha desativado os comentários, porque estava bem na tua frente. Eu vou reativar eles aqui. E chegou algumas perguntas. E aí eu vou te fazendo. Tá. Deixa eu só puxar aqui. Aí as pessoas começam a perguntar como que você faz, né? Por exemplo, o seu atendimento. Deixa eu ver como é que eu... Aqui, ó. A constelação acontece à distância ou é presencial? Como que se dá esses atendimentos para fazer uma constelação familiar? Tá, nós podemos atender online também, né? Então, a constelação, ela tem 3 formas. Nós temos na modalidade em grupo. Então, aí sim, pessoas num grupo onde as pessoas são os representantes do sistema familiar. Temos também presencial e individual com bonecos e online também individual com bonecos. Então é possível sim o resultado. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, mas é energia. A gente se conecta, não tem como, né? A gente traz, como eu falei, a gente traz toda a informação, está dentro de nós, está dentro da nossa história, está no nosso sistema. Então nós trabalhamos também online e ela vai funcionar exatamente da mesma forma. Essa pergunta basicamente é a mesma coisa, como que acontece o atendimento de constelação familiar, né? No caso, você faz perguntas para a pessoa, você deixa ela falar à vontade, em que momento que você intervém ali, como que são as reflexões? Tá. Passa só assim, de maneira en passant, como que só para a pessoa ter uma noção, né? A constelação a gente não pode ter muita conversa, muita história. Por quê? Porque a história está no consciência e eu preciso acessar o inconsciente. Então, eu só preciso entender um pouco dessa história. Então, na constelação, a gente trabalha um tema por vez. Por quê? Porque estamos todos... É como se fossem fios invisíveis, todos embolados. Não sei se vocês conhecem aqueles fios de computador que está tudo embolado e escondido embaixo da mesa. É quase isso. Só que eles são fios invisíveis. E nós precisamos conectar apenas um. Eu costumo sempre dizer, Ana, de trazer sempre aquele tema que mais está incomodando. E a gente sente, a partir do momento que eu escolho fazer uma constelação, o movimento da nossa alma, a nossa energia, ela já está trabalhando a nosso favor para o que a gente quer olhar, né? Por mais que muitas vezes a gente se sabota, e isso acontece, porque talvez ainda não esteja no momento. Mas quando você vem para fazer uma constelação, traga um tema, que é aquilo que mais te incomoda. E aí sim, nós vamos tratar esse tema. Só que a constelação, eu costumo dizer, Ana, que não é milagrosa. Por mais lindo que seja, por mais, assim, para mim, eu falo para mim, e eu sei que muitas clientes que já constelaram também, foi um divisor de águas na minha vida. Foi um divisor de águas na minha história, conhecer a constelação e trabalhar isso dentro de mim. Mas eu quis mudar. Eu assumi a minha responsabilidade em querer mudar e fazer diferente.
E é isso que é importante. Nós precisamos querer mudar, nós precisamos querer fazer diferente, olhar para a nossa história e sem esse mimimi, sem a vitimização, né? Por quê sem a vitimização? Nós falamos muito, a vítima, ela só quer um apoio. Ela só quer se lamentar e alguém para passar a mão na cabeça dela. E aqui na constelação nós não fazemos isso, né? Ela vai olhar para o que dói na história dela e sim, vai se responsabilizar, auto se responsabilizar por aquilo, porque eu atraio o que acontece na minha história. É a minha energia. Provavelmente eu esteja com alguma desordem também na minha história. E aí eu atraio essa desordem com uma outra coisa que aconteça. Então, se eu me cuido, olho para mim, cuido a mim e curo o que está em mim, as coisas passam a fluir. Então, é um atendimento personalizado, onde a pessoa traz a história dela de forma individual e a dor. E nós vamos olhar para onde a alma dela está olhando dentro da constelação. Mais ou menos, falo com em torno de 1h30, se o atendimento pode acontecer de até umas 2 horas. A Roberta, queria mandar um beijo para ela da Harmonize Sua Alma. Ela é maravilhosa também, ela atua muito nessa área. Ela falou que Uhum. a constelação realmente foi um divisor de águas na vida dela. Um beijo, Roberta. A Clarissa fala assim: meu esposo faleceu, estávamos juntos há 5 anos, mas não fizemos união. As filhas dele tínhamos uma excelente relação, mas depois do falecimento dele pararam de falar comigo e não me reconhecem mais como esposa dele. O que aconteceu do inventário judiciário, porque falam que o pai fez a poupança para elas. E aí é aquela questão, né, Da hierarquia. da hierarquia que não está É, sendo respeitada ali. o que é importante, tá, Clarissa? Quando a gente fala de um homem e uma mulher, e se esse homem ele tem filhos antes, esse, né, os filhos eles têm precedente. Na ordem, os filhos são primeiro. Depois, sim, é o relacionamento atual. Então, é bem importante quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro foram os filhos, né? Porém, é importante dizer também que você pertence e que você faz parte. E aí é importante se reconciliar com tudo isso. Ah, você já está dizendo que fez a constelação. Legal. E aí, como é importante, né, as pessoas terem essa visão de que muita coisa não é aquilo que parece a uma primeira vista, né? De Não. repente, um terceiro, por exemplo, olhando para esse caso da Clarissa, e talvez um advogado ou um juiz que abra aquele processo de inventário e vai simplesmente ler o que está lá no papel, vai É. fazer um julgamento ali, talvez não de acordo com o que realmente acontece dentro daquela família. E aí, se esses herdeiros, se esses filhos, essa esposa, o marido, tiverem essa consciência dentro Uhum. deles, eles conseguem chegar a um acordo, né? Uma composição entre eles que vai facilitar a vida de todo mundo, porque ninguém quer ficar tendo conflitos, né? Tendo uma briga judicial durante anos. E Exato. aí, né? Às vezes ela, eu não sei, mas por exemplo, no caso, uma esposa que o marido faleceu, deixou 2, 3 filhos, às vezes fora do casamento. E ela tá ali residindo na casa que eles constituíram. E ela tem esse direito real de habitação pela lei que prevê Uhum. isso. Então, muitas vezes vêm esses filhos de fora do casamento, que não são filhos comuns desse casal, e querem retirar ela daquele imóvel, porque falam, não, esse imóvel foi meu pai que construiu, ele que adquiriu, você não teve participação, você era do lar, ou você não trabalhava, ou você não tinha renda. E aí começam esses julgamentos, né, entre os herdeiros que ficaram, entre esses familiares, que não vão levar eles a lugar nenhum. E aí vai se Exato. arrastar por anos. E esses anos de inventário, infelizmente, eles têm um custo. Aqui nesse mundo terreno que nós vivemos, tudo é monetizado. Então, o tempo, ele também tem um custo. Existem Uhum. as custas judiciais, os impostos que têm que ser pagos, as contas vão continuar vindo. Esse patrimônio que
o falecido deixou, as contas vão vir. Não tem jeito, a gente não tem como se abstrair delas. Você vai ter que continuar pagando IPTU, condomínio, IPVA carro, os funcionários, a manutenção. Então, tudo isso vai continuar chegando. E se você, né, que é herdeiro, não tiver de comum acordo com os demais, isso vai prejudicar você. Por sua vez, vai prejudicar as gerações futuras. A gente fala, o patrimônio ele não dura mais do que 2 gerações, principalmente no Brasil. Isso se deve o quê? Há uma falta de organização, né, sistêmica dessa família, evidentemente, isso tem um peso enorme, porque dependendo de como você cria os seus filhos e, por sua vez, eles tendo consciência ou não dessas coisas inconscientes que existem, pode dar um rumo diferente para a vida de cada um. Mas também, esse patrimônio ele não dura mais do que 2 gerações, porque existe a questão monetária, existe a questão do dinheiro. Cada vez que um patrimônio é deixado para a geração seguinte, né, sai de uma pessoa física que faleceu e vai ter que passar para a geração seguinte, para esses herdeiros, vão ter que pagar impostos, vão ter que pagar custas, seja judiciais ou sejam temporárias. Você vai ter que estar assistido por um advogado. Então, assim, e aí, se esses herdeiros não estão preparados para isso e eles vão ter que tirar do bolso deles para poder dar seguimento nesse inventário, muitas vezes eles dilapidam o patrimônio que restou do falecido para poder pagar o custo disso daí. Então, né, o patrimônio ele não dura mais do que 2 gerações, justamente por esse conluio, né, esse confronto desses 2 fatores, né? O financeiro, que pesa demais, e se você não tem uma boa estrutura, a base, né, daquele pai ou daquela mãe que deixou isso para os filhos e como ele deixou essa ideia de herança, se é simplesmente um herdeiro que vai gastar aquela herança ou se ele deixou um sucessor que vai honrar aquilo com toda a gratidão do mundo que foi deixado e vai perpetrar aquele patrimônio para que os filhos dele também sejam honrados e, por sua vez, os netos, os bisnetos e aquele patrimônio possa efetivamente ser passado de geração a geração. Mas para isso precisa todo mundo estar, né, em harmonia e o sistema está harmonizado. Para o sistema estar harmonizado, é o que a Tatiana falou. Tem que ter a questão do respeito às leis sistêmicas, né? Existem as nossas leis terrenas, mas existem também as leis sistêmicas, né? Que falam mais alto e que estão acima de todos nós. Por isso é tão importante a consciência das pessoas com isso, né? E eu, além de eu trabalhar nessa área de direito de família, das sucessões, trabalho muito com patrimônio, ajudo as pessoas a adquirirem e manterem esse patrimônio, trabalho muito com direito imobiliário, eu também auxilio as pessoas a fazerem um planejamento familiar, que é justamente o quê? Né? Eu estou querendo a morte do pai, não, eu não estou querendo a morte de ninguém, mas eu vou planejar ainda em vida uma maneira para evitar que os meus herdeiros, depois que eu falecer, tenham que demasiadamente enfrentar esse assunto e talvez vir a ter conflitos, né, como esses conflitos de filhos não aceitarem a madrasta ou o padrasto, ou enfim, irmãos, né, que dentro do casamento, fora do casamento, e aí ficam essas brigas intermináveis, né? Exato, e aí você pode ver os e aí você pode ver os desrespeitos, né, com a própria Clarissa, né, que colocou. É uma nítida exclusão e também a questão da hierarquia. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Desrespeitando essas leis sistêmicas, a gente vai pagar. A lei do retorno, ela é clara. Tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? E assim, é bem importante olhar para isso. E Bert também dizia que todo mundo que vive por uma herança, uma hora vira mendigo. Então, assim, é uma frase forte, né? Mas todos aqueles que vivem por herança se tornam mendigos. Então, assim... eu falo, a pessoa tem que se perguntar, né? O que você constituiu?
Você recebeu uma herança, que bom que o seu pai ou a sua mãe pôde deixar uma herança para você. Então, receba ela com toda a gratidão, mas perpetue isso na sua vida, na vida de outras pessoas, né? O que você faz com aquilo que você recebe é que vai fazer toda a Exato. diferença, né, na sua vida e na vida das gerações que ainda virão depois de você. É exatamente isso, é exatamente isso. É, se você souber receber essa herança com gratidão no coração, né? Souber receber como um presente e usar esse dinheiro a serviço da vida, pode ver, quem recebe dessa forma, assim, multiplica muitas vezes. Já vi muitas vezes famílias multiplicando heranças. Mas é a forma como eu a recebo e o que eu faço com essa herança que eu recebo, né? Diferente daqueles, exatamente, Clarice, honrando, né? Porque eu vou honrar a minha família, honrar a minha história, o meu sistema, fazendo algo de bom com o que eu recebo. Agora, se eu faço ao contrário, provavelmente eu vou ter problemas lá na frente, onde vou perder tudo, e aí, se eu não perco, os meus descendentes vão perder, e aí a gente vira mendigo, né? Como o próprio Bert fala. Por isso existe muito essa coisa da, da herança que pode se transformar e muitas vezes herança é maldição na família por causa disso. É verdade. E Tatiana, eu queria mais uma vez te agradecer, porque a gente já vai, né, dar aí 1 hora de live e aí de repente pode cair aqui, eu não consegui salvar e deixar salvo. Eu já vi que várias pessoas, né? É, O Guilherme Pupim já pediu, inclusive, perguntando se vai ficar salvo assim, e no meu Instagram, no Instagram da Tatiana. E eu queria primeiramente te agradecer, por ter aceito esse convite, por estar aqui compartilhando esse seu conhecimento maravilhoso, que muitas pessoas ainda não conhecem, não sabem que existe, né? Nem o porquê disso, mas que ajuda muitas famílias, ajuda muitas pessoas. Às vezes você tá com um problema no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou no relacionamento, não digo homem-mulher, ou no relacionamento amoroso, no relacionamento com um amigo, um no colega de todo. trabalho. Enfim, tudo é um sistema. E aí, se você não está bem com a sua família, consequentemente, você também não estará bem no seu trabalho e nas outras áreas da sua vida. Então, quando a gente Exato. entende que a gente faz parte de um sistema, né, que existe a lei do pertencimento, que existe a hierarquia, quem veio primeiro, quem veio depois, a quem eu tenho que honrar, mesmo que eu não concorde com a opinião daquela pessoa. Muitas vezes, né, existem conflitos entre pais e filhos porque eu não concordo com o que a minha mãe fala, eu não concordo com aquela Exato. posição do meu pai. Ok, você também tem a sua opinião, a sua maneira de olhar para aquele mesmo fato. Você não Exato. concordar, tá tudo bem, né? Não tem julgamento. O problema é você não honrar. O seu pai, a sua mãe veio antes de você. E você tem que respeitá-los acima de tudo, independentemente se você concorde ou não concorde com alguma coisa que ele tenha falado, com alguma atitude que ele tenha tomado, né? E aí, quando a gente inverte a ordem desses fatores, é que a família vira de cabeça para baixo e muitas pessoas acham que o poder judiciário vai poder salvar aquela família. Não vai, né? Não vai. E nem vai equilibrar nada. Infelizmente, a justiça, né? Aquela balança da justiça que traz o equilíbrio entre duas partes para mediar e as duas partes saírem mais ou menos confortáveis. Infelizmente, a gente sabe que não acontece. Né? Exato. Hipocrisia a gente falar que a justiça traz equilíbrio. Seria ótimo se trouxesse, mas a gente sabe que não traz. Então, assim, efetivamente as pessoas terem essa consciência do sistema que elas estão inseridas, como elas estão levando a vida delas, como elas estão encarando isso, e na medida do possível, surgindo um conflito, surgindo um problema, que às vezes as pessoas falam, nossa, eu só vivo de problema. Às vezes aquilo ali é uma oportunidade para você Oportunidade. enxergar de uma outra maneira, né? E a pessoa só está Exatamente. enxergando aquilo ali como um fardo, como um problema, como você disse, eu herdei uma empresa quebrada do meu pai. Talvez aquilo seja uma oportunidade para você se revelar como um grande empreendedor, para você, né,
realizar outras áreas da sua vida que você não sabia que você tinha esse dom, que você não sabia que você poderia ter esse talento. Então, as pessoas realmente mudarem, né, e ressignificarem como elas olham para aqueles fatos que estão diante dela. E aí é o que eu falo, a Exatamente. constelação familiar ela ajuda muito. Tem muitas pessoas que me procuram para eu resolver um problema jurídico, mas às vezes por melhor que eu aplique a lei e efetivamente consiga entregar aquele resultado que a pessoa veio buscar através da justiça ou através de uma composição extrajudicial que seja, muitas vezes o que aquela pessoa na realidade está precisando é de uma constelação familiar, é de enxergar a realidade como ela verdadeiramente é. E eu acho que a constelação familiar ela traz muito isso. Ninguém, como você disse, ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. Através da constelação você consegue enxergar por você mesmo a Exato. realidade que estava por trás de uma coisa no seu inconsciente, de uma coisa talvez obscura que você não estava enxergando, não É, é? eu até brinco, né, com alguns clientes, eu falo, olha, para ficar mais fácil de entender, a constelação é como se fosse uma terapia 3D, né? Você tira daqui de dentro e põe assim na frente do cliente para ele se deparar com o que realmente está acontecendo lá dentro, na alma dele, no inconsciente dele, o que está por trás. E aí, quando a gente se depara com aquilo na nossa frente, é que a gente consegue mudar, né? Porque fica consciente, fica na visão, no campo de visão. E aí eu assumo as minhas responsabilidades e mudo. E aí sim eu consigo fazer diferente, colocar em ordem o que estava em desordem, trazer à luz aquele que estava excluído e incluir aquele que estava excluído, né? Equilibrar o que está desequilibrado. E é assim que a vida da gente flui. E eu te agradeço muito também a oportunidade de eu poder falar um pouquinho sobre esse meu amor, que é a constelação, né? Como eu falei, mudou demais a minha vida e hoje eu vivo disso, trabalho com isso e procuro estar. Claro, a gente nunca vai estar pronto, é um processo, né? Eu também estou nesse processo, todos nós sempre vamos estar, mas faz parte da minha caminhada, tá? Hoje dentro de mim a constelação e poder trazer esse outro olhar para as pessoas e ver a diferença que fez em mim e poder fazer um pouquinho para as pessoas através da inteligência sistêmica, desse conhecimento é impagável. Então eu fico muito feliz também com o teu convite e muito bom poder falar sobre isso. Obrigada. Gratidão. Obrigada a você, mais uma vez, gratidão. Gente, obrigada a todos que participaram. Quem ainda ficar com dúvida, quem quiser, quem achar que isso que a Tatiana falou fez sentido para você e você acha que você está num momento que você precisa, de repente, né, de realizar uma constelação ou de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né, pode encaminhar mensagens para a Tatiana, ela Sim. responde prontamente. Quem tiver alguma dúvida também jurídica, quem tiver algum conflito, pode entrar em contato comigo. A gente está aqui efetivamente para a gente compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas, né, a viverem um pouco melhor. E Ana, eu aconselho, assim, eu digo, né, para todos os advogados que estão assistindo e você mesmo, quanto mais vocês buscarem esse conhecimento sistêmico, e existe agora o direito sistêmico, até já te mostrei isso, para resolver os conflitos, para mediar esses conflitos, eu acho que faz com que a profissão de vocês possa fluir melhor também. Então, quanto mais vocês conhecerem, e é muito legal, e tenho certeza que vai mudar muito o olhar, né, de quem está nessa área aí de vocês. Com certeza. Obrigada, gratidão. Obrigada. E eu continuo aqui na minha advocacia com esse olhar sistêmico, esse olhar da constelação e tentando a cada dia aplicar um pouco mais, né, na minha vida e na vida daqueles meus clientes, né, principalmente aqueles que eu enxergo que efetivamente estão precisando de algo nesse sentido. Muito obrigada, Tatiana. Eu Boa que noite a agradeço. todos. Conta comigo. Boa noite. Tchau. Um beijo, tchau.